Mas mesmo que tenha sido difícil, quando eu olho pro ciclo de amizades que eu tenho hoje, eu vejo que valeu muito a pena, sabe? Pra mim, no começo, foi bem desconfortável esse lance de ir atrás de novas amizades, né, de fazer novas amizades de maneira intencional. Eu vou falar sobre a minha experiência, sobre como foi pra mim, sobre o porquê que eu fui em busca disso, por que que isso era tão importante pra mim. Eu precisei sair da minha zona de conforto. Eu acho que é natural que o nosso ciclo de amizade se renove conforme os anos vão passando, né? Conforme a fase da vida que a gente tá. Enfim, às vezes a gente constrói algumas amizades por conta do trabalho que a gente está naquele momento, né? Então a gente convive diariamente com aquelas pessoas e a gente acaba criando uma relação. Mas quando a gente sai desse lugar, nem sempre a gente consegue manter essas amizades, às vezes nem faz sentido manter essas amizades, eram aquelas amizades que a gente percebe que foi só de trabalho mesmo, a gente até tenta, né, às vezes, tipo, não, mas vamos marcar, não vamos deixar de se ver. Então, dependendo do contexto ali da nossa vida, as nossas relações de amizade, elas podem mudar, né, o nosso ciclo de convivência, as pessoas que a gente está ali em contato com mais frequência, elas vão mudando, isso é natural. A gente vai mudando também com o tempo, né? Não só as circunstâncias da nossa vida, mas quem a gente é mesmo. Enfim, eu não sou a mesma pessoa de 5 anos atrás, e 5 anos atrás eu não era a mesma pessoa de 10 anos atrás, e assim vai indo. A gente muda muito, os nossos interesses mudam, nosso estilo de vida muda. E foi o que aconteceu comigo por vários motivos, assim. Eu tinha algumas relações que eu cultivava de amizade desde a minha adolescência, algumas até desde a minha infância, enfim. Só que os anos foram passando e eu fui vendo que eu estava mantendo aquelas amizades muito mais por um saudosismo, sabe? Muito mais por, enfim, ai, nossa, essa amizade de tantos anos, né? Desde a minha infância, desde a minha adolescência. Só que, enfim, eu me tornei adulto, eu amadureci e aquelas relações não faziam mais sentido, mas eu continuava ali insistindo naquilo. Eu via que eram relações que já não me faziam bem, que não conversavam mais com as coisas que eu acreditava hoje, mas eu continuava ali insistindo naquelas relações. Muitas relações já nem eram mais justas, não era mais aquela relação de troca, aquelas relações que só a gente se doa e a pessoa não se doa de volta, né? Isso aconteceu comigo principalmente em 2 momentos da minha vida. O primeiro deles foi quando eu me entendi, tomei consciência de que eu era uma pessoa negra. Essa consciência do que significa ser uma pessoa negra veio de uma maneira muito tardia para mim, assim. Eu sempre soube que eu era uma pessoa negra, obviamente, mas entender o que isso significava demorou um pouco, assim. Só que nesse momento da minha vida, eu, enfim, tinha acabado de sair da faculdade, eu estava na faculdade ainda, não lembro, quase terminando. Fazia teatro também e todos esses ciclos que eu convivia eram de pessoas brancas. Foi quando eu comecei a ter necessidade de criar relações com pessoas negras. Quando a gente é uma pessoa negra e vive num meio muito branco, convive com pessoas muito brancas, e a gente se dá conta da nossa negritude, né? Existe esse momento em que a gente entende o que isso significa, a gente começa a ver problemas que a gente não via antes. Aquele clássico, né, da gente se questionar quando tá nos lugares de por que eu sou a única pessoa negra aqui? E questionar até as amizades dos meus amigos, né, também. Por que eu sou o único amigo negro do meu amigo? E o segundo momento da minha vida que aconteceu isso foi quando eu me entendi uma pessoa trans. Esse já é mais recente, né? Eu tenho 30 anos hoje, mas eu me entendi como uma pessoa trans aos 27 anos, fazem 3 anos só. E nesse momento também eu tive esse mesmo processo, né? De olhar ao meu redor e ver que eu só convivia com pessoas cisgêneras. Todo aquele turbilhão da transição que a gente passa é muito caótico, assim. São muitas angústias, são muitos medos. E eu não tinha com quem compartilhar isso, eu não tinha com quem trocar sobre essas coisas. E foi um momento que daí, de maneira consciente mesmo, eu pensei que eu precisava rever as minhas relações e que eu precisava não desfazer as minhas amizades com pessoas cis, não era isso. Mas sim
me aproximar de pessoas trans, criar novas amizades com pessoas trans. Nesse momento de transição também acabou acontecendo uma seleção natural desses amigos, né? Aqueles que não se importaram em me acolher naquele momento, em estar comigo, em entender o que eu estava passando, entender o que isso significava na minha vida, entender que ser amigo de uma pessoa trans exige uma responsabilidade, sim, mas as pessoas elas precisam estar dispostas. E tiveram algumas pessoas na minha vida que não estavam dispostas e que claramente não estavam dispostas, e aí naturalmente eu acabei me afastando, cortando essas relações, aquela coisa do livramento, né? Claro que nesse meio do caminho tiveram pessoas que eu tentei me aproximar que não fizeram muito sentido, que a vibe não bateu, que, enfim, personalidades diferentes, porque, né, não é porque é uma pessoa trans ou uma pessoa negra que necessariamente eu vou me dar bem com aquela pessoa, enfim, mas eu não desisti de primeira, sabe? Eu fui tentando, tentei com uma pessoa, tentei com outra. Normalmente na minha vida eu sempre tive o hábito de não cultivar muito novas relações, de não procurar muito as pessoas, de não ir muito atrás, de sempre ficar meio acomodado, assim, naquelas amizades que eu já tinha, enfim. Tipo, eu sou um péssimo amigo de internet, por exemplo. Eu não sou aquele amigo que vai ficar lá conversando no WhatsApp, que vai todo dia perguntar como é que tu tá, enfim. Mas também eu acho que para essas novas relações se consolidarem, exige um pouquinho de mudança de comportamento, exige um pouquinho de esforço, e aí, não que necessariamente eu vou ficar lá todo dia chamando a pessoa, né? Mas eu meio que me coloquei mais à disposição, sabe? Eu fui mais atrás, eu não esperei só a pessoa me chamar, sabe? E aí, claro que nesse processo é importante também a gente não aceitar qualquer amizade só porque a gente tá desesperado por novos amigos. Não é sobre forçar a barra, mas é sobre não desistir, sabe? No começo foi muito importante me colocar em espaços onde eu sabia que eu iria encontrar pessoas que tinham o perfil de amizades que eu queria, né? Outra coisa que eu fiz também, que foi muito legal, foi começar a participar do Fute Trans, que já mostrei aqui pra vocês, já falei sobre, que é um coletivo, basicamente, de pessoas trans que jogam futebol. E é só de pessoas trans, é só para pessoas trans, e aí qualquer pessoa pode entrar. Claro que não é um movimento tão fácil, porque é só de pensar em ir em algum lugar onde eu não conheço ninguém, eu vou ter que interagir com pessoas que eu nunca vi na vida, enfim, já me dava uma ansiedade absurda, assim. Entrei no grupo do WhatsApp lá, vi que a galera tava marcando o futebol e, enfim, fiquei um pouco ali no grupo primeiro, fiquei olhando, né? A galera marcava os jogos, aí depois mandava foto lá, eu olhava as fotos, enfim, via o tipo de conversa que a galera tinha, até que um dia eu tomei coragem e coloquei meu nome lá na lista pra jogar, mesmo sem saber jogar futebol, mesmo sem entender nada de futebol, mas também eu tinha o objetivo de mexer mais meu corpo, enfim, eu tava muito sedentário nessa época, então eu meio que uni o útil ao agradável, assim, sabe? E foi muito legal, porque me deu a oportunidade de conhecer muitas pessoas trans de uma vez só, assim. Eu acho que é meio que se colocar nesses espaços, se colocar disponível, insistir nas relações, sabe? Mostrar interesse, verbalizar para as pessoas que a gente tem interesse naquela relação, que a gente gosta da pessoa, que eu acho que isso é muito importante.